responde essas duas perguntinhas que eu vou fazer para você. Você sabe como é que fala os pronomes pessoais em inglês? Você sabe quando que você vai usar cada um deles? Você sabia que a grande maioria dos alunos, eles aprendem direitinho o significado, mas na hora de usar, minha gente, o tiro sai pela culatra. Vem comigo que eu vou te contar tudinho para você não passar vexame o dia que você for conversar com um nativo ou quando tiver numa reunião aí de negócios, ok? Vem cá, deixa eu te ajudar a alcançar aquele seu objetivo tão desejado e sonhado de falar um inglês fluente. Vamos aprender a usar os pronomes pessoais de uma vez? Vamos definir o que é o quê? Primeiro passo é saber o que é o pronome pessoal. Eu, tu, ou você, ele, ela, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Vamos relacionar cada pronome em inglês com o seu significado em português. Eu em inglês, I, você, you, ele, he, ela, she, it, ele e ela, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Dito isso, eu preciso te informar que existem 4 situações em que os alunos eles têm dificuldade sim de saber como utilizar ou eles fazem uma certa confusão. Primeiro caso, pronome you. Olha, se você olhar na tabelinha que eu fiz, ele tem 2 significados. Ele pode ser você ou vocês. Mas, professora, como é que eu vou saber se quando eu falar you, eu estou falando você ou vocês? Imagina assim, eu tô falando com você diretamente. Não tem mais ninguém aqui na conversa, só eu e você. E aí eu falo assim pra você, you have to study. Estou dizendo, você tem que estudar. É com você que eu estou falando, então é uma pessoa. Agora imagina assim, estamos numa festa e aí tem você e mais uma pessoa e estou falando com vocês. Então, vou falar diretamente com vocês dois e vou dizer o quê? You have to study. Vocês têm que estudar. Segundo caso, já vi muito aluno chegando lá na minha escola e confundindo o he com o she. A primeira dica que eu tenho para te dar é pensar no nome Shirley. Shirley é nome de mulher. Portanto, she é para mulheres, meninas. E o outro, né, é para homens, que é o he, ou para meninos. Uma segunda dica que eu tenho para te dar, aí talvez só funcione para quem nasceu na década de 70, 80, talvez 90. Vocês lembram do desenho He-Man e She-Ra? Só por essa dica você nunca mais vai confundir quem que é ele e quem que é ela. Não façam isso. Terceiro caso, ixi, esse o bicho pega. Já vi aluno eliminar ele da frase, fingir como se nada tivesse acontecido. Já vi gente que nem usa porque acha que não é importante, não faz falta. Mas ó, primeira coisa que você precisa saber sobre o pronome it. Ele é usado para coisas, lugares, climas, situações, objetos, tudo que não tiver vida. Agora, para você entender como que eu uso, eu vou dar um exemplo bem legal aqui, ó. Eu tenho uma caneta aqui, ó, caneta preta, tá? Adoro essa caneta, ela é muito boa. Se eu pegar a frase e falar assim, a caneta é preta, a caneta é boa. Parece uma criança de 7 anos falando, né? Depois a gente aprende que a gente não pode ficar repetindo a caneta várias vezes. No inglês não é muito diferente, sabe? Então eu vou falar assim, the pen is black, the pen is good. Eu vou te dar uma segunda frase, onde tanto no português quanto no inglês, elas vão ser parecidíssimas. A caneta é preta e ela é boa. The pen is black and it's good. Olha só, o it ficou no lugar do ela. The pen is black and it is good. Presta atenção que agora é que vem o problema. No português, no dia a dia, a gente não usa nem a primeira frase nem a segunda. Como que a gente fala? A caneta é preta e é boa. Tá vendo? Não tem nem sujeito na segunda frase. Vai direto o verbo. Essa é a pegadinha. Porque no inglês, a gente não pode tirar o sujeito da frase. Nossa, não! Toda frase precisa ter um sujeito, exceto quando for imperativo. Aí é um outro vídeo, uma outra história pra gente conversar. E no português, muitas vezes nós tiramos o sujeito da frase. E aí você, aluno, começa a traduzir ao pé da letra, igualzinho como você fala em português para o inglês. E aí é que o tiro sai pela culatra. Então, vamos analisar a terceira frase. A caneta é preta e é boa. The pen is black and it is good.
Eu não deixei de colocar o it, mesmo que eu tenha tirado o pronome ela da frase. Em inglês é diferente de português. Você precisa, sim, colocar o sujeito na frase. Ah, teacher, mas por quê? Não faz sentido. Faz sentido, sim. Vou colocar aqui do lado a conjugação do verbo trabalhar em português. E aqui depois vai aparecer a conjugação do verbo trabalhar em inglês. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, ela trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Eu não preciso realmente falar quem é o sujeito da frase, porque o verbo ele indica. Isso é no português. Agora pega o inglês. I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. Olha como são todos iguais. Se eu falo work, gente, quem que é o sujeito? Gostou da dica? Tá gostando da matéria até agora? Eu acho que depois dessa dica aqui, eu tô merecendo que você se inscreva no meu canal. Vai lá, aperta o botão de se inscrever e compartilha. Voltando aqui para o caso número 4. Olha, esse caso é do pronome they. As pessoas normalmente relacionam esses pronomes só com pessoas, mas não é verdade. Você pode usar esses pronomes com pessoas ou com objetos, coisas, lugares, situações e etc. Oi? Como assim, teacher? É melhor eu dar o exemplo. 2 canetas agora. As canetas são pretas e as canetas são pequenas. The pens are black and the pens are small. Segunda frase. As canetas são pretas e elas são pequenas. The pens are black and they are small. Olha só, as 2 frases anteriores que a gente acabou de formar não são as frases que a gente costuma falar no nosso dia a dia. Normalmente a gente fala assim: as canetas são pretas e são pequenas. E no inglês, se você tentar traduzir ao pé da letra, vai dar ruim. É aí que mora o perigo. Então, você não pode falar the pens are black and are small. E o correto vai ser dizer a seguinte frase: the pens are black and they are small. Ok, dito isso, nós podemos ir para o tópico número 5. Quinto tópico. Esses pronomes, eles são usados para fazer conjugação do verbo. Não vai existir esses pronomes se não tiver um verbo depois deles numa frase. Por que eu estou enfatizando tanto esse assunto? É porque mais para frente vão aparecer outros pronomes e aí as pessoas tendem a ter dificuldade e fazer confusão. Se você gravar que esse é aquele que conjuga e ele tem que estar antes do verbo numa frase, você não vai cometer esse erro no futuro. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, dá um like, thumbs up pra mim. Então, um abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!